Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos para a aula 10 de História e o tema Independência do Brasil. Nós temos aí um quadro da Proclamação da Independência, a bandeira do Brasil imperial. A independência ela foi proclamada em 7 de setembro de 1822. As causas da independência do Brasil: o desentendimento entre deputados portugueses e brasileiros, a vontade da elite econômica em acabar com o monopólio comercial português e as ideias iluministas que nós já falamos, que pregam a liberdade dos povos. O processo de independência do Brasil é diferente do restante da América do Sul. Aqui nós tínhamos a família real habitando aqui o território. Eu coloco aí a influência de Napoleão Bonaparte na Europa, a ocupação do território português com a independência do Brasil, para você estar se informando. O príncipe regente aí, Dom João, pressionado por Napoleão, ele vem para o Brasil, e a gente sabe toda a história, ou pelo menos vocês já deveriam saber. Então, a transferência da família real para o Brasil, ele chegou aqui no início de 1808. A partir do momento que ele chegou ao Brasil, algumas medidas serão tomadas por Dom João, como a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Em 1810, ele assina o Tratado de Comércio sobre o valor das taxas de importação nesse comércio com o Brasil. Em 1815, para participar do Congresso de Viena, Dom João elevou o Brasil ao título de Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil deixava de ser colônia e ganhava um novo status político aí. A Revolução Pernambucana ela acontece naquele momento um pouco antes da independência, mas já com a presença da família real portuguesa aqui no Brasil. Isso por causa da insatisfação da população local com o governo Dom João. A Revolução do Porto vai acontecer em 1820 em Portugal e ela tinha como objetivo principal a exigência do retorno da família real a Portugal. Queriam também recolonizar o Brasil e queriam elaborar uma constituição para Portugal, na qual o rei deveria obedecê-la. Então, no dia 26 de abril de 1821, Dom João VI retorna a Portugal com toda a família dele, deixando para trás somente o filho mais velho, que foi Pedro, que ia se tornar depois Pedro I. O dia do fico é o dia, ali diz assim, várias medidas da Corte de Lisboa buscaram diminuir o poder do príncipe e, desse modo, o fim da autonomia. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitude de resistência no Brasil. Então, o que acontece no dia do fico? No dia 9 de janeiro de 1822, Pedro comunica aos brasileiros, abram aspas, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O cara se achava, Foi a decisão dele de não retornar a Portugal e permanecer no Brasil. Nós temos a imagem aí de Dom Pedro I e a esposa Imperatriz Leopoldina. Aí diz, os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo, os ministros portugueses demitiram-se, o príncipe formou um novo ministério sob a liderança de José Bonifácio, que era então vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. Depois, na Bahia, tinha uma luta entre as tropas portuguesas e brasileiras, aonde as cortes de Portugal tomaram algumas medidas, como declarar ilegítima a Assembleia Constituinte aqui no Brasil, declarar ilegal o governo de Pedro aqui no Brasil e também exigir um retorno imediato de Pedro a Portugal. Diante dessa atitude da metrópole, que é Portugal, o movimento pela separação ganhava muito mais adeptos. O grito da independência: Dom Pedro estava em São Paulo, a princesa Leopoldina, esposa, seria a regente durante a ausência do marido. E no dia 7 de setembro, quando Pedro retornava de São Paulo ao Rio de Janeiro, onde era a residência dele, ele se encontrava às margens do rio, do Riacho Ipiranga, em São Paulo, quando ele recebeu os últimos decretos de Lisboa, exigindo o retorno dele.
E ele recebe esses documentos, havia sido enviado pela esposa, e a gente vai ver daqui a pouquinho o que acontece. As consequências da independência, o surgimento do Brasil enquanto nação, porque aqui o Brasil se torna independente, 7 de setembro de 1822, tá? As consequências, nós nos tornamos um país, né, uma nação independente, a construção do que a gente chama de nacionalidade, que é a nossa brasileira, mas também a consequência foi o endividamento do Brasil. Para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, ele exigiu que o Brasil pagasse uma indenização de 2 milhões de libras. A libra esterlina é a moeda inglesa, que foi que os ingleses emprestaram aos brasileiros para pagar essa conta. A independência, 7 de setembro, é o feriado nacional aqui. A Leopoldina, esse texto eu encontrei há pouco tempo, é como se ele tivesse sido publicado em 2 de setembro de 1822. A Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, na qual ela se tornaria, é ela que estava regendo o Brasil quando chega o documento de Portugal e Pedro estava para São Paulo, e é ela que, como interina de chefe aqui do governo, ela vai assinar o documento que colocava o Brasil independente de Portugal. Tá? Então, após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. O papel chegou até ele no dia 7 de setembro. Então, foi Leopoldina que assina o documento de independência. Aí mais um texto sobre ela, que vocês podem estar lendo depois, sobre a imperatriz Leopoldina. Aqui nós temos o monumento à independência. Esse monumento à independência, porque seria o local onde Pedro se encontraria. Então, o monumento à independência. Esse monumento aqui, ele se encontra nesse local aqui, e que também está bem aqui, mais pertinho para você olhar. E ele está aqui, aqui, o monumento da independência, tá? No Parque Ipiranga aqui. Eu volto aqui para chamar a sua atenção nessa foto. Essa daqui, o Monumento da Independência. Esse daqui é o mesmo. Uma outra foto para que você tenha aqui, o rio ou riacho do Ipiranga. Bem, aqui é uma imagem de Pedro I e a segunda esposa dele, Amélia, ainda nova. Depois ela já viúva. Ela vai morrer em 1873. Pedro já havia morrido muitos anos antes. As atividades sobre esse tema, gente, no site do Conectados. Também vocês têm aqui a atividade que vocês deverão estar fazendo e enviando para a Gigi ou para a Estelita, que elas enviam para mim. E não deixe de acessar o site do Conectado da Vila e dar o seu like aqui na nossa página aqui no YouTube.